Olá, trazer uma palavra para vocês, para mim, que está em Ezequiel, no capítulo 14, versículo 13. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pelas terras nocivas, alimárias, e elas assolarem, que fica assolada, e que ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos e nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra assolada. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele é justo, compreensível e sabe de todas as coisas. Isaías 3:1, ele diz: porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém, de Judá, o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água. Porque quando uma terra, um povo se rebela contra Deus, vai chegar um momento em que o Senhor pesará a mão para mostrar que Ele é Deus, o Senhor dos exércitos. Quando lemos no versículo 14, que o Senhor diz que se tivesse homens como Noé, como Daniel, como Jó, o julgamento que estava por vir sobre Jerusalém era tão certo que nem esses três homens, talvez um dos mais amados por Deus, conhecido pela sua retidão, não poderiam livrar ninguém mediante as orações intercessórias. Se você não conhece Noé, leia Gênesis 6:9. Se você não conhece Jó, leia Jó 1:18 e 2:3. E se você não conhece Daniel, você leia Daniel 6:4 e Daniel 5:22, para você ver como esses homens foram fiéis com Deus e como Deus ama esses homens. Mas mesmo assim, quando Deus determina algo para uma nação, nem homens como esses, com as suas orações intercessórias, poderão mudar o que o Senhor planejou para aquele povo. Provérbios 14, versículo 14 diz: dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Aí em Jeremias 7:16, o Senhor diz a Jeremias: tu, pois, não me ores por este povo, e nem levantes por ele clamor, oração, e nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Para você ver, irmãos, meus queridos irmãos, queridos ouvintes, queridos seguidores, como a coisa é séria quando o Senhor coloca a mão. Você vê que no versículo 16 o Senhor ainda insiste dizendo: ainda que esses três homens estivessem vivos no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem os seus filhos nem filhas livrariam. Só eles ficariam livres, e a terra mesmo assim seria assolada. Mas por que, irmãos?
acontece? A condição moral de Judá se tornou tão pecaminosa que nem as justas orações desses 3 homens de Deus seriam suficientes para salvar os seus próprios filhos, sua própria família. E isso é um alento para o crente. Você que crê em Deus, você que obedece às coisas de Deus, você precisa tomar cuidado quanto ao ambiente social, educacional de seus filhos. O ambiente pode tornar-se tão ímpio que nem a sua vida santa, nem as suas ferventes orações conseguirão levar esses filhos a aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Você vê que Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ainda continua em Ezequiel 18:4, o Senhor diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, como a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Então, devemos estar atento e vigilante em oração, porque muitas vezes o pai e a mãe se preocupa tanto em orar pelos seus filhos, pela família, e se esquece de si mesmo. E o Senhor mostra que quando Ele pesar a mão, quando Jesus voltar, a salvação é individual. Cuide da sua vida espiritual para que você possa cuidar da sua família. Você vê que Atos 16, versículo 31, Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor e tua casa será salva. Tome cuidado, meu irmão, com a sua salvação.